em João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. E se alguém perto de vocês estiver sem a Bíblia, não tem problema, porque vai estar na tela, tá bom? Mas providencia uma Bíblia, não fica sem não. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, como é bom, meu Deus, poder estar na tua casa nessa noite, reunidos no teu santo nome, bendizendo e exaltando o teu santo nome, ó Pai, podendo nos alegrar na tua presença, Senhor, declarar o teu amor, cantar as tuas maravilhas, renovar a nossa fé e a nossa esperança em ti. Ó Deus, poder declarar que o Senhor está voltando, como é bom, ó Deus, isso enche o nosso coração de alegria, isso enche o nosso coração de esperança, nos dá, Senhor Deus, alívio diante de dias difíceis, ó Pai, porque significa que se o Senhor está voltando, esses dias difíceis estão se abreviando, ó Deus. E ó Pai, agora quando abrimos a Tua palavra, também encontramos nela alento para a nossa alma, para o nosso coração, e a convicção, ó Deus, de que tudo que nós precisamos está contido nela, e que precisamos somente ouvir a Tua voz através dela, falando ao nosso coração, dizendo aquilo que nós podemos, aquilo que nós devemos, e que nessa noite, mais uma vez, através da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Através do Teu Espírito, ó Deus, o Senhor ministre ao nosso coração. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja vaso para a honra e louvor do Teu santo nome, ó Pai. E que todos nós, ó Deus, a começar de mim, estejamos atentos à Tua doce voz, sensíveis ao agir do Teu Espírito, ó Pai, com o coração e a mente abertos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, ó Pai. Nos colocamos à Tua inteira disposição. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Peço que, se possível, por gentileza, coloque lá na tela. Isso. Quero falar sobre esse tema nessa noite. Eu acredito. Esses dias atrás, na verdade, sábado retrasado, né? Sábado passado foi ontem, sábado retrasado. Eu assisti um filme com esse tema, com esse título, chamado Eu Acredito. Conta a história de um garotinho que nasceu em um lar de pais ateus, de pais que lhe ensinaram que Deus não existe, que os milagres foram apenas contos, que os milagres foram apenas algumas histórias, e na escola onde ele estudava, ele, por conta da matéria de história, eles começaram a estudar a respeito dos peregrinos que chegaram aos Estados Unidos, levando a mensagem, levando a palavra, levando o evangelho. E esse menino então começa a pesquisar mais a respeito, e ele se apaixona pela Bíblia, se apaixona pela palavra. Vou resumir o filme, porque muitos não assistiram, e eu não quero estragar aqui o teu filme, mas a verdade é que durante o desenrolar do filme, aquele garoto ele começa a se apaixonar tanto pela palavra de Deus, e o desejo dele era ouvir Deus e saber qual era a vontade de Deus, e ele começa então a buscar esse relacionamento com Deus sozinho. Ele vai na igreja, até mesmo escondido dos pais, ele vai sozinho porque ele queria conhecer Deus, ele queria ouvir Deus. E de repente, nessa sua busca por Deus, ele se torna tão apaixonado pela palavra, ele se torna tão apaixonado por aquilo que ele começa a ler e as histórias que ele começa a ler, e ele começa então a crer. E a partir de então, milagres começam a acontecer a partir da vida desse menino.
A cidade toda é impactada, a cidade toda é transformada, seus pais são transformados. Um filme muito bacana, muito simples na sua produção, mas de uma profundidade muito grande na mensagem que ele traz. E eu assisti esse filme em casa com a minha família, ele me chamou muito a atenção. E durante essa semana nós estávamos aqui na igreja, eu, o pastor Cavalaria, estava mais uma pessoa também, que estávamos conversando, não me lembro agora quem que era, mas estávamos falando a respeito exatamente de milagres e de ver coisas extraordinárias, de ver coisas sobrenaturais dentro da igreja. E por que a gente não vê isso muito acontecendo mais dentro da igreja? Por que a gente não vê paralíticos andando? Por que a gente não vê cegos enxergando costumeiramente ou rotineiramente? Por que a gente não vê esses milagres, essas coisas sobrenaturais acontecendo hoje, sendo que na palavra está escrito que isso é possível acontecer? Sendo que Jesus deixou essa promessa para nós. Eu acredito de todo o meu coração que nós deveríamos sim ver essas coisas acontecendo. E na verdade, ao redor do mundo, isso acontece em muitos lugares. Há um avivamento acontecendo na África tão gigantesco, tão extraordinário, que muitas pessoas têm se convertido ao Jesus sem mesmo uma única pessoa abrir a sua boca. Mas simplesmente porque a presença de Deus, o agir do Espírito Santo tem sido algo tão sobrenatural que pessoas têm se rendido a Jesus de maneira extraordinária, sozinho, voluntariamente, aonde está. Milagres, sinais, prodígios têm acontecido ao redor do mundo, e não é diferente no nosso país, tem acontecido sim muita coisa. Como seria bom se hoje nós também pudéssemos ver aqui na igreja pessoas sendo curadas de toda sorte de enfermidades, gente que chega aqui com diversos males, toda sorte de males, e sai daqui completamente diferente, completamente tocado, transformado, pelo agir, pelo poder sobrenatural de Deus. A questão é, cessaram-se os milagres? Ou, qual é o propósito deles realmente existirem em nosso meio? Nós vivemos em meio a uma cultura onde o misticismo ele impera, aonde as pessoas buscam essas coisas místicas e se agarram a essas coisas místicas e fazem disso muitas vezes o seu amuleto. E se começasse aqui na igreja, por exemplo, Deus deu dom a alguém de cura aqui, e começa então uma série de curas, milagres extraordinários, coisas fantásticas a acontecerem, de repente por conta daquilo que é a nossa cultura, daquilo que é o nosso país, daquilo que é a nossa sociedade, tira-se o foco de que é Deus quem está fazendo o milagre com o propósito de engrandecer o seu nome, de ver o nome dele sendo exaltado cada vez mais, na autoridade de Cristo Jesus, e coloca-se o foco na pessoa que está sendo simplesmente um canal, um instrumento para aquele milagre acontecer. Ele se torna um milagreiro e não Deus, o Deus dos milagres. E é por isso que muitas vezes não vemos mais milagres acontecendo. É por isso que muitas vezes não vemos isso em nosso meio. Porque infelizmente vivemos em uma sociedade onde a glória tem sido buscada para si mesmo e não para Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém, diz a palavra. Portanto, Deus não vai fazer algo contrário àquilo que Ele mesmo estabeleceu. Deus não abençoa aquilo que Ele condena. E é por isso que muitas vezes não vemos milagres acontecendo, mas significa então que os milagres cessaram, significa que acabaram? Não, lógico que não. E graças a Deus que não. Porque ainda podemos experimentar coisas sobrenaturais acontecendo, ainda podemos ver coisas sobrenaturais acontecendo, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus inicia a história da humanidade de maneira sobrenatural, e Ele encerra a história da humanidade de maneira sobrenatural, ou seja, do início ao fim, há sobrenatural acontecendo em meio à humanidade. Deus não muda. Ele cria o universo com uma palavra. Ele faz as coisas acontecerem do nada. Durante toda a jornada, durante toda a trajetória do povo de Deus, milagres acontecem. Milagres estão acontecendo hoje. Milagres já aconteceram nessa manhã. Milagres aconteceram nessa tarde. Milagres estão acontecendo neste momento, nessa hora. Porque Deus continua sendo um Deus de milagres. Amanhã vai acontecer novos milagres. Depois de amanhã outros milagres irão acontecer. Quando Jesus voltar, um milagre extraordinário vai acontecer também.
Do início ao fim, Deus continua sendo o mesmo. O Deus que opera e realiza milagres com o propósito de trazer glória ao seu nome. Por que muitas vezes não vemos então? É porque esse propósito está alterado. Mas se você hoje buscar realmente um milagre de verdade, um milagre genuíno e verdadeiro que venha trazer glória ao nome de Deus, tenha toda a convicção no seu coração, você pode ver um milagre acontecer neste exato momento. Talvez você que está aí em casa me assistindo agora pela internet, como o Espírito Santo arde em meu coração te dizer, um milagre pode estar acontecendo agora na sua vida, se você crê que Deus pode realizar, para trazer glória ao seu santo nome. Assim como agora. É interessante quando Jesus esteve presencialmente em carne e osso aqui na terra, encarnado. Durante o seu ministério, 3 anos de ministério, muitos milagres aconteceram. A ponto da Bíblia falar que nem em todos os pergaminhos, nem todos os rolos conseguiria se descrever ou narrar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realizou. Mas os evangelhos tiveram o cuidado de retratar 35 milagres que Jesus fez. E quando você pega a lista desses 35 milagres, são coisas assim fantásticas. Desde algo pequeno, como curar uma dor de cabeça, que foi da sogra de Pedro. Eu não sei por que Pedro mereceu isso, mas Jesus fez. Ele curou a sogra dele. Brincadeira. Mas desde da cura de uma dor de cabeça, até ressuscitar mortos. Jesus fez tantos milagres extraordinários. A Bíblia nos narra tantos outros antes de Cristo e depois de Cristo, a ponto de que Pedro, por onde ele andava, a sombra dele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Então milagres sempre existiram e sempre vão existir. Por que eu não vejo? Porque talvez o propósito pelo qual eu busco o milagre está errado. Eu não estou buscando um milagre para trazer glória ao nome de Deus, estou buscando um milagre simplesmente para satisfazer a mim mesmo, a satisfazer o meu ego, ou até mesmo a trazer glória para mim. Mas se os milagres não acabaram, como é que então eles vão voltar a acontecer? É exatamente quando você desenvolve uma fé, como esse menino dessa história, desse filme desenvolveu. Uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não foi alguém que chegou para ele, que anunciou o Cristo. Não foi alguém que falou para ele, olha, Jesus, Ele te ama e Ele faz milagres. Ele é um Deus de milagres. Não, ele descobriu por si só, porque havia nele fome, havia nele desejo de conhecer mais de Deus. E quanto mais ele conhecia de Deus na palavra, mais ele via que era possível aquilo acontecer. Quanto mais ele cria que Deus estava falando a verdade para ele, mais ele entendia que se ele falou que era para acontecer milagres, então os milagres podiam sim acontecer. E uma criança de 9 anos, com sinceridade no coração, passa a ver milagres sobrenaturais, como a perna de um homem, um oficial militar que estava amputada, começa a crescer. Uma criança, um neném cego, passa a enxergar. Uma menina que toma um tiro diante dele e de repente a menina é curada diante dos seus olhos. É óbvio, é uma obra de ficção, é um filme, mas que também não deixa de retratar a realidade à volta do mundo, porque continua se tendo uma fé sincera, genuína e verdadeira, como dessa criança, que busca um relacionamento verdadeiro com Deus e trazer glória ao nome de Deus. E é por isso que milagres estão acontecendo à nossa volta, e pode acontecer aqui hoje também. E aí, com esse texto eu aprendo algumas coisas extremamente importantes. Jesus, ele está falando com os seus discípulos. Era um momento em que Jesus já se preparava para a sua morte, para a sua crucificação. O discurso dele para com os seus discípulos já era um discurso mais difícil, dizendo, eu vou embora. Vocês vão ficar aí. Vocês vão dar continuidade a essa obra que eu comecei. E eles então começaram a ficar desesperados, porque eles tinham total segurança que enquanto Jesus estava ali com eles, estava tudo tranquilo, tudo favorável, Jesus está com a gente, os milagres vão acontecer porque Jesus está com a gente. Agora, se Jesus for embora, como é que fica? Não vai ter mais milagre. Quem que vai transformar água em vinho? Pedro não é.
Pedro só vai querer, talvez, beber. Transformar? Não. Quem é que vai fazer o coxo andar? Difícil, hein? Complicado esse negócio. E na hora que trouxer um morto, quem que... você já pensou a roubada que a gente vai estar? Imagina a conversa entre os discípulos ali. Você já imagina a roubada que a gente vai entrar, gente? Jesus vai sair de cena. Ele vai falar que ele falou que o negócio vai ficar com a gente aqui. Se o negócio vai ficar com a gente, as pessoas vão criar uma expectativa. E ao criar a expectativa, eles vão trazer os enfermos para nós. Você imagina, na hora que começar esses enfermos chegarem diante da gente. Vai vir coxo, vai vir paralítico, vai vir cego, vai vir surdo, vai vir de tudo quanto é jeito. E na hora que chegar um morto, então, a gente vai ter que ressuscitar o morto. Como é que esse negócio vai acontecer? Isso vai ser roubado, hein? Presta atenção. Isso vai ser roubado. Talvez Tomé falou isso. Ó, eu não acredito muito nesse negócio, não. Jesus estava ali com eles estavam tranquilos. E depois desse discurso, Jesus olha para eles e fala o seguinte: olha, vocês estão preocupados, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou. Mas o fato de eu ir não significa que não continuará aquilo que está sendo feito. Pelo contrário, a autoridade que está sobre mim, eu estou agora colocando sobre vocês. Desde que vocês entendam que tudo aquilo que vocês pedirem eu vou atender, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você chegou aqui, talvez você tenha uma lista de milagres na sua cabeça. Talvez você tenha uma lista de milagres na porta da sua geladeira, onde a primeira seja: não abra a geladeira. Eu não sei. Talvez você está buscando um milagre já há algum tempo, e ele não acontece, e você deveria se perguntar: por que esse milagre não acontece? Será que Deus está preguiçoso? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não está me escutando mais? Será que eu estou em pecado? Não tem nada a ver com isso. Mas eu posso te dizer, que se você fizer uma outra pergunta ao olhar a sua lista, talvez você tenha as respostas que você busca. Ao olhar a sua lista, veja aonde eu estou desejando que Deus seja exaltado, glorificado, acima de tudo, acima de todas as coisas, nessa lista que eu apresento diante dele. E então eu tenho certeza que você vai começar a ver esses milagres acontecerem. Sabe por que eu acredito, irmãos? Tenho vivenciado alguns milagres durante a minha vida, durante a jornada ministerial. Tenho visto milagres acontecerem. Milagres acontecendo na vida de outros, milagres acontecendo na minha vida. A minha vida é um milagre, já contei a história aqui. Eu só nasci por milagre da parte de Deus. Minha mãe havia perdido um filho antes de eu nascer. Nessa gravidez, que foi uma gravidez tubar, ela perdeu quase tudo que tem dentro dela lá. Não vou entrar em detalhes aqui para eu não errar. Mas eu sei que ela perdeu tudo do aparelho reprodutivo dela, perdeu um monte de coisa. E eu tinha 5% de chance de nascer. E eu fui tão insistente que eu nasci. Porque Deus tinha um propósito, um milagre. Aconteceu. Não satisfeito ainda com isso, logo que eu nasci, 45 dias de vida. Eu, então, em casa, bebezinho, em época de frio, gripado, ruim. Família sem muitos recursos, não tinha ainda nem certidão de nascimento. Para poder fazer inalação não tinha condições, não tinha jeito, não dava para levar para o hospital, porque não tinha nome. Minha mãe resolve fazer em casa, inalação caseira. Aquece a água, me deixa deitado na cama, enquanto vai fazer as coisas. O neném não vai sair daí, ele não vai mexer. Fica aí quietinho, eu estou lá na cama, a panela com a água quente do lado, a panela vira em cima do meu braço. Com 45 dias de vida eu vou para a UTI. E Deus realiza um milagre, porque eu não tinha nem nome ainda. Utiliza o médico que era
menos querido no hospital para me tratar e como se eu fosse filho dele. Porque Deus tinha um propósito. Poderia falar de tantas outras coisas, capotamentos em que passei. Quase morri afogado. Tem um amigo, olhei para ele aqui, agora lembrei. Quase morri afogado uma vez, ele estava junto, foi me salvar, me socorrer, está ali. Não conta para ninguém não. Porque Deus guarda. Assaltos. Dentro do restaurante, uma vez, de repente, a gente estava lá, entra um bandido dentro do restaurante, final de ano. O cara entra, todo mundo entra em desespero, a gente sai correndo. Na hora que eu saio correndo, ele atira, estava eu e o pastor Flávio, a gente saindo correndo para sair. Ele atira na nossa direção e não nos acerta. Ele atira apontando para a gente e o projétil vai para cima. Milagres. Deus continua sendo o mesmo Deus. Talvez se você parar e analisar um pouquinho, olhar para a sua história, você vai ver quantos milagres Deus já fez na sua vida e você tem se esquecido disso. Mas Deus já fez muita coisa. E Ele pode fazer hoje. E Ele vai continuar fazendo amanhã. E Ele vai continuar fazendo depois de amanhã. Porque tudo aquilo que a gente pedir em seu nome, Ele fará para que o seu nome seja glorificado no Filho. Milagres. Poderia contar tantos outros milagres, até mesmo no nascimento dos meus filhos. Milagres que a gente conhece aqui. Pastor Daniel teve uma paralisia facial. Ia demorar cerca de 2, 3 anos para conseguir uma recuperação completa. De repente, em pouco tempo, tem a recuperação total. Poderíamos contar de tantos outros que a gente sabe aqui. Deus continua fazendo milagres. E a gente se questionando por que não estamos vendo. É porque a gente quer milagres para satisfazer o nosso ego. A gente quer milagres para trazer glória para nós e não para trazer glória ao nome de Deus. Porque quando você olha para a sua trajetória, você vai ver o quanto Deus já fez por você. Não é que a gente não vê, a gente quer escolher o milagre. Não escolha o milagre, escolha o Deus do milagre. Todo dia você vai viver um milagre. E aí eu aprendo nesse texto, pula a tela para mim, por favor. Primeiro, por que você deve acreditar em milagres? Porque Ele já fez. Olha comigo o texto. Volte lá no versículo número 11. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Ele estava falando daquilo que ele havia realizado, daquilo que ele havia feito, os sinais, os milagres, os prodígios. Ele estava falando, creiam pelo menos por conta daquilo que eu já fiz. Meu irmão, olha o que Deus já fez na sua vida. Se você hoje está desesperado porque um milagre não está acontecendo, se hoje você está desesperado porque não vê o sobrenatural acontecer, se você está cobrando Deus porque não está acontecendo, calma, aquieta o teu coração, olha para trás, veja o que Deus já fez e continue crendo, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele é o mesmo, é um Deus de milagres. É um Deus de poder, é um Deus que age em favor de seus filhos, é um Deus que tem prazer em presentear os seus filhos, e o milagre nada mais é do que uma dádiva, do que um presente de Deus para todo aquele que nele crê. Então creia porque Ele já fez. Segundo, coloque lá na tela, acredite porque Ele está em você. Veja o verso número 12 que ele diz, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Veja, ele estava falando antes, creia que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Agora creia que o milagre pode acontecer porque você crê em mim e eu estou com você. Meu irmão, coloque uma coisa na sua cabeça. Se Cristo habita em você está a plenitude do nosso Deus. Se a plenitude do nosso Deus está em você, significa que todo o poder que há nele está habitando em você. Então creia, porque Deus habita em você. Deus habita em você.
esse ser maravilhoso, extraordinário, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que realizou todas essas coisas que nós estamos falando, Ele habita em você, Ele escolheu morar em você, Ele mora no teu coração, Ele está contigo em todo o tempo, Ele habita em você. Eu não sei se você tem consciência disso, mas significa que o maior poder que existe no universo acompanha você, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Pare de olhar para os milagres como coisas tão grandiosas, tão extraordinárias que não podem acontecer. Pare de olhar para os milagres como se fossem coisas impossíveis e comece a olhar sobre a ótica divina, sobre a ótica de Deus. Basta você desejar que Deus seja glorificado através do Filho na tua vida, e então o milagre vai acontecer. É o que o texto nos diz, nos declara. Ele está com você para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Ele não está com você para satisfazer você, mas ele está com você para fazer com que o nome dele seja glorificado em todo o tempo. Ah, queridos, foi tão bom quando olhei a irmã Beth ali agora, em alguma das viagens missionárias que eu fiz, pude ver Deus realizar coisas fantásticas. Em uma das campanhas de King's Kids, inclusive, estávamos lá orando pelas pessoas, de repente vem um homem, ele tinha um caroço grande assim no braço, era um tumor, e eu estava junto dele, mais outras pessoas, nós começamos a orar por aquele homem. Ele falou que ele tinha câncer, ele começa a chorar de maneira desesperada, dizendo que o braço dele estava queimando, e de repente aquele caroço que estava aqui já não existia mais. Foi eu ou qualquer outro adolescente? Não, foi Deus. Foi Deus para que o seu nome fosse glorificado, para que aquela vida fosse salva, para que o seu testemunho fosse contado em praça pública, como assim aconteceu. Porque esse é o propósito do milagre. Quando este propósito está alinhado com aquilo que é o desejo de Deus e o desejo do seu coração, essa é a fórmula perfeita para o milagre. É aí que ele vai acontecer. Então creia, acredite que o milagre é real, que ele é verdadeiro, que ele vai acontecer, porque ele habita em você. Em terceiro lugar, acredite porque simplesmente você crê. Não fique buscando muita razão, não fique buscando muita justificativa, não fique buscando muita coisa, simplesmente creia. Creia que é possível. Às vezes a gente quer uma fórmula mágica, às vezes a gente quer um desenho, às vezes a gente quer que um anjo venha mostrar para nós, a gente quer muita coisa, quando na verdade é simples. Creia. Creia. Jesus olha para as irmãs e fala: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus fala para aquele pai daquele moço endemoniado: olha, tudo é possível ao que crê. O anjo vai visitar Maria e fala para ela: não haverá nada impossível para Deus em suas promessas. Deus sempre diz: olha, creia porque acontece. Creia. Simplesmente creia. Tenha esse ato de fé, de acreditar genuinamente, verdadeiramente, sinceramente, honestamente. Creia sem duvidar, porque se assim for, eu tenho certeza, Deus não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Pelo contrário, ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Na sua vida. Sabe que muitas vezes eu vi grandes coisas Deus realizando, fazendo na vida de pessoas, até mesmo na minha vida, com orações simples. Não foi nem com orações mirabolantes, orações grandiosas, ou com a maior eloquência, não, com orações simples, onde simplesmente: Senhor, se o Senhor puder, faça isso. Tenha misericórdia, abre essa porta, toca nessa vida, traga cura, traga salvação. Esses dias atrás, estava olhando no meu arquivo pessoal, e dentro do meu arquivo pessoal eu olhei um relatório que, logo que eu voltei para a igreja central, no final de 2008, início de 2009, eu fazia um relatório ministerial, entregava esse relatório ministerial, e dentro desse relatório ministerial eu estava narrando algumas visitas que fiz, alguns aconselhamentos que havia feito, pessoas que eu havia atendido, orações que havia feito. E numa desses relatórios estava
a visita que eu havia feito para um rapaz no hospital do Mário Gatti. Ele estava internado na área de isolamento, e dentro da área de isolamento ele estava isolado. De tão grave era a situação dele. Os médicos não sabiam o que ele tinha. Eu entrei naquele lugar, aquele moço tinha qualquer tipo de cor, menos uma cor que eu já tinha visto num ser humano. E os médicos desenganando ele, porque os seus sinais estavam cada vez mais fracos. Viraram para mim e falaram: olha, pastor, ora mesmo, porque esse moço é muito provável que dessa noite ele não vai passar não. Eu me lembro de falar para o médico o seguinte: eu posso entrar no quarto para orar com ele? Ele falou: olha, é por sua conta e risco. A gente não sabe o que ele tem. Então você coloca todos aqueles negócios. Eu coloquei, parecia um apicultor assim. Aqueles negócios assim, cheio de coisa. Entrei naquela área de isolamento. Eu vi aquele moço. Me ajoelhei do lado dele. Falei: Deus, o médico diz que não. Mas o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tocar a vida do Rafael, o nome dele. Essa foi a minha oração. Saí daquele quarto, daquele hospital, voltei para a igreja. Na terça-feira seguinte, aquele moço estava na igreja. E eu estava colocando no meu relatório ministerial. Sabe por quê? Deus continua sendo o mesmo. Milagres e prodígios e sinais podem acontecer, se o propósito é trazer glória ao nome do Pai através da autoridade do Filho. Então simplesmente creia. Simplesmente creia. Nessa experiência com esse filme, nesse final de semana, eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Eu assisti com os meus filhos e com a minha esposa. E enquanto nós assistíamos, as crianças estavam vidradas vendo aquele menininho orando e as pessoas sendo curadas. E o meu filho perguntava: pai, mas isso é verdade? Eu falei: filho, essa é uma história que ela fala de uma verdade. É um filme, mas fala de uma verdade. Porque isso já aconteceu em muitos lugares. Muitas orações foram respondidas, muitas orações de crianças foram respondidas por Deus, porque creram que Jesus pode. E eles assistiam atentamente. No final do filme, eu estava com meu filho e minha filha, eles olhando para mim, esperando alguma coisa, alguma resposta, alguma palavra, nem que fosse: vão comer pipoca. Eu olhei para o meu filho e falei: filho, tudo isso que aconteceu só aconteceu por um motivo, porque Jesus está com eles e mora no coração dele. Ele é, papai, eu sei disso. Eu lembro quando você orou comigo para Jesus morar no meu coração. Eu falei: glória a Deus, esse aí lembra. Só que a Melzinha era muito pequena. Agora ela já está com quase 5 anos. Já entende um pouquinho mais. A memória dela está um pouco melhor. E eu me lembro que quando entreguei minha vida para Jesus, eu tinha mais ou menos essa fase, 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Eu me lembro como foi, na cozinha da minha casa, sentado em uma cadeira, e meu pai ajoelhado na minha frente, me levou a confessar Cristo como Senhor e Salvador. Eu falei: já que foi nessa época, eu vou tentar fazer com os meus filhos também. E eu aproveitei a oportunidade, porque minha filha ficou tão comovida que ela começou a chorar desesperadamente depois do filme. E chorava, e chorava, e chorava. Ela abraçou a minha esposa, e a gente não sabia se ela estava com medo, a gente não sabia o que era, mas parecia que dentro dela tinha uma angústia, algo assim, que ela precisava de um alívio. Eu falei: filha, calma. O mesmo Jesus que estava na vida daquele menininho, Ele também quer estar dentro da sua vida. Você quer que Jesus mora dentro do seu coração? E eu orei com a minha filha. E ela confessou a Cristo como Senhor e Salvador. E o choro acabou. Mas o mais impressionante foi logo após isso. Meu filho vira. E ele fala: pai, será que Jesus pode responder a nossa oração hoje? Eu falei: claro, filho. A minha professora falou que ela tem amigos que não estão muito bem. A gente pode orar por eles? Eu falei: você ora por eles? Eu oro.
Aí a minha esposa pegou uma mensagem do celular de uma mãe, de um amiguinho deles, onde ela falou: olha, a minha mãe, a avó do garotinho, estava internada, sedada, na verdade em coma induzido, e sem resposta cognitiva. Os médicos já dando a linha de que ela não ia sobreviver muito tempo, isso no sábado à noite. E a minha esposa falou: olha, tem a avó do Enzo, que a gente pode orar por ela também. Fechamos os olhos, meu filho começou a orar, e minha filha estava no colo da Camila. Meu filho orou pela professora, pelos amigos da professora, e esqueceu de orar pela avó do Enzo. Mas enquanto ele estava orando, eu olhei para minha filha e eu vi ela falando a respeito da avó do Enzo, pedindo: Jesus, cura a avó do Enzo. Essas foram as palavras dela. Nós dormimos. Aí eu vim para o culto domingo de manhã, domingo passado. Estava aqui no culto, recebo uma mensagem da minha esposa. Ela: Dani, olha isso. Ela mandou uma mensagem da Giovana: Camila, quero agradecer as suas orações. A minha mãe acordou, está bem, e os médicos já estão falando de dar alta para ela. A minha esposa disse que quando contou isso em casa, a festa foi assim tão grande, que meus filhos começaram a pular, a gritar, a chorar, porque Jesus havia respondido a oração deles. A oração de uma criança. Essa é a oração que ele responde, porque ela não orou para ser lembrada por alguém que ela orou. Ela orou do seu coração, crendo que Jesus podia curar a avó do seu amiguinho. Simplesmente creia. Sabe por quê? Sabe o que o texto nos diz? Última coisa. Acredite, porque Ele prometeu que em seu nome Ele fará. Não há nada mais precioso do que o nome de Cristo. Não há nada mais poderoso que o nome de Cristo. Não há nada mais exaltado do que o nome de Cristo. Não há nada mais valioso do que o nome de Cristo. Porque quem tornou esse nome assim foi o próprio Deus. Filipenses capítulo 2, verso 5 e diante diz que devemos ter a mesma mente, tende em vós a mesma mente de Cristo, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana. E assim sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele fez o nome de Cristo o nome maior. Ele fez o nome de Cristo o tesouro maior. Ele fez o nome de Cristo a maior autoridade que existe. Jesus declara: tudo o que você pedir em meu nome, eu o farei, para que Ele seja glorificado no Filho. Então eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé. Se você crê que no nome do Filho Deus vai ser glorificado na sua vida, que milagres vão acontecer nessa noite, de que Deus já está fazendo coisas sobrenaturais, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Basta você crer com uma oração genuína, uma fé sincera, uma fé verdadeira, como de uma criança. Uma criança. Jesus pode responder a minha oração. Jesus pode responder a minha oração. Jesus pode responder a minha oração. E eu não tenho dúvidas qual será a sua surpresa. Que ao chegar na sua casa, você vai ver um milagre te esperando lá.
Que ao chegar no seu trabalho você vai ver um milagre te esperando lá. Que ao chegar no médico você vai ver o milagre que Deus fez na sua vida. Que ao fazer o exame você vai ver que não tem mais nada. Que ao olhar para os teus filhos você vai ver o milagre acontecendo na vida deles. Que ao olhar para o teu casamento você vai ver o milagre dentro dele. Que ao receber um telefonema você vai ver que Deus está operando milagres. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E acredito que essa é uma noite de milagres. Para a glória do Deus Pai. Na autoridade do nome de Cristo Jesus. Eu não vou chamar ninguém à frente, sabe por quê? Porque eu sei que todo mundo aqui deseja um milagre. Seja em qual área for. E se eu fosse chamar vocês à frente, eu também já estou aqui. Mas aí no seu lugar mesmo. Meu irmão, minha irmã, você vai orar. Só que você vai orar como você nunca orou. E esse orar como você nunca orou não é berrar o mais alto que você puder berrar, não. Deus não é surdo. Fica tranquilo. Não é falar palavras maravilhosas, não. Mas você vai orar como nunca orou antes. Com uma sinceridade no seu coração, como de uma criança. Buscando a glória do Pai na tua vida, através da autoridade do Filho. Essa fórmula acontecendo, o resultado dessa equação é: o milagre está te esperando. Você crê assim? Então eu vou te pedir, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar de pé, você fique. Enquanto você ora, Felipe vai ministrar essa canção que declara que o nome de Jesus, em nome de Jesus, milagres acontecem. Em nome de Jesus, coisas extraordinárias acontecem. E os pastores, eu quero dar liberdade a eles de sair entre o povo, declarando milagre realmente na vida dos teus filhos. E você vai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, neste lugar, fazer uma oração de uma criança, dizendo: Jesus, o Senhor pode. O Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. E assim vai acontecer, porque eu creio. Em nome de Jesus. De Jesus. Brilhou em Samaria, o paralítico andou, o cego enxergou e trouxe muita alegria. Pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. Pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Jesus é um nome sem igual. Eu creio, Jesus, no seu nome, no nome que está acima de todo nome. O nome de Cristo, o nome que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Eu creio nesse nome. Eu creio que Ele continua fazendo milagres. Eu creio que Ele continua abrindo portas. Eu creio que Ele continua fazendo o impossível. Eu creio, Senhor.
Senhor. Eu creio, ó Pai, como uma criança crê, como uma criança se sente segura nos braços do Pai. Eu creio, Senhor, no Teu nome. Eu creio que o Senhor está tocando agora, trazendo a cura neste físico que está abatido, que está adoentado. Eu creio que o Senhor está visitando aquele que nos assiste agora pela internet. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está enviando anjos para esses lares. Eu creio que o Senhor está visitando hospitais. Eu creio que o Senhor está visitando, ó Deus, famílias, restaurando casamentos. Eu creio, ó Deus, que hoje, ó Pai, milagres estão acontecendo em meio à Tua igreja, em meio ao Teu povo. Eu creio que milagres estão acontecendo aqui agora, neste lugar. Gente que está sentindo o toque de Deus, gente que está sentindo o agir de Deus, gente que está sentindo o seu corpo queimar, gente que está sentindo um formigamento em uma área. Eu creio que a cura está chegando, que está brotando. Eu creio que esse coração está sendo incendiado agora, desejoso por ter mais da Tua presença, desejoso por ter mais de Ti. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está dando dons. Eu creio que o Senhor está restaurando a visão de muitos. Eu creio, ó Pai, que os sonhos que estavam abandonados estão sendo resgatados. Eu creio, ó Deus, que a esperança perdida foi restaurada agora. Eu creio nesse Deus de milagres, no Deus da simplicidade, mas no Deus que faz coisas maravilhosas. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Os milagres acontecem no nome de Jesus. Eu creio. Brilhou em Samaria. Eu creio, Senhor. Eu creio que paralíticos podem andar. Eu creio que cegos podem ver. Eu creio que os endemoniados serão libertos. E trouxe muita alegria. Eu creio, Deus, eu creio no nome de Jesus. E nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. A Tua palavra diz que estes sinais acompanhariam aqueles que creem. Eu creio, Deus. Traga a glória ao Teu santo nome, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Lázaro vem para fora. Aleluia. E Lázaro reviver. Aleluia. Pela ordem de Jesus. Se você sabe essa canção, declare. Jesus, em nome de Jesus. Os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inferno estremece. O inferno estremece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o vento. Passa o vento. Passa o temporal. Jesus é o nome sem igual. Jesus é o nome sem igual. Aleluia, declare isso. Em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Aleluia. Em nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Jesus é o nome sem igual. Aleluia. Quem crê de todo o coração que aconteceu um milagre? Quem crê? Eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração. Milagres aconteceram aqui nessa noite. Tem gente que foi tocada aqui nessa noite. Tem gente que foi curada aqui nessa noite. Quem foi curado nessa noite, erga a sua mão. Traga glória ao nome de Jesus. Traga glória ao nome de Jesus. Quem foi curado? Pastor, eu fui curado. Eu sinto que eu fui curado. Erga a sua mão. Eu quero ver, quero orar, quero trazer glória ao nome de Jesus através da sua vida. Se você foi curado, eu creio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está curado, você está liberto. Em nome de Jesus, você está curado. Em nome de Jesus, o diagnóstico foi alterado. Em nome de Jesus, o exame foi mudado. Em nome de Jesus. Glória ao nome dele. Glória ao nome dele. Glória ao nome dele. Dê glória ao nome de Jesus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Erga a sua voz. Exalte o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Os milagres acontecem. Eu acredito, eu creio. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Aleluia. Temporal. Jesus é o nome sem igual. Aleluia, glória a Deus. Que nome precioso, que nome extraordinário. Será que você pode dizer bem alto isso?
esse nome tão precioso. Será que você pode dizer ele comigo? Diga comigo: Jesus. Diga mais uma vez: Jesus. Diga mais uma vez: Jesus. Diga o mais alto que você puder: Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estou quase sapateando, irmãos. Ei, Deus maravilhoso. Eu creio, irmãos. Às vezes a gente quer ficar buscando justificativas teológicas para que milagres não aconteçam. Não, a única justificativa é que Deus não está sendo glorificado no pedido das pessoas. Porque se o seu pedido for para glorificar o nome de Deus através da autoridade do Filho, crendo que isso é possível, vai acontecer. Então eu quero ver mais milagres acontecendo. Sabe por quê? Você entendeu, você compreendeu, e você hoje é portador da palavra de milagre, da autoridade de milagre. Milagres estão acontecendo, e eu creio que o seu testemunho, ele vai ser tão impactante, tão maravilhoso, tão tremendo, que todos à sua volta vão trazer glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Deus. Sabe o que foi mais interessante nesse filme? Foi que quando descobriram quem era o menino, chegaram para ele tentando fazer dele famoso. Mas o menino se esquivava de tudo quanto é jeito. E perguntavam para ele: foi você que fez esses milagres? Ele: não fiz nada. Ele: não foi você que orou com fulano? Sim, eu orei, mas então foi você que fez o milagre? Ele falou: não fui eu. Eu só orei. Quem fez foi Deus. Eu só orei. Quem fez foi Deus. Nós só oramos. Quem está fazendo é Deus. É Deus. Dê um aplauso bem forte ao nome de Jesus. Aleluia.